Muito boa noite, amigos associados do Sicredi Ibiraiaras. Espero que todos vocês estejam bem. Eu sou a Desirê Brant, meteorologista da Notos, e é com imensa satisfação que nesta noite, no município de Protásio Alves, nós da Notos, junto com o Sicredi, iremos entregar para vocês um material muito especial, com um conteúdo bem completo e criterioso sobre as expectativas climáticas para a safra de verão 23 e 24. E eu espero que todas estas informações possam ajudá-los nas melhores tomadas de decisões. Acompanhem! Agora, confiram a previsão climática para a safra de verão 23 e 24, em especial para Protásio Alves. Tudo isso através dos nossos mapas e também do gráfico com a previsão para os próximos 180 dias de chuva e de temperatura. Mas antes da previsão, precisamos ver como estão as condições atuais, principalmente no que diz respeito à quantidade de água disponível no solo. A semana passada foi marcada por bastante chuva na região sul do Brasil. Novamente, temporais atingiram o Rio Grande do Sul por causa de um ciclone extratropical. Então, além de ventar muito, choveu bastante. Neste momento, temos excelentes índices de umidade no solo e pode aumentar um pouquinho mais a umidade porque deve chover nesses próximos dias. Mas antes de seguirmos com a previsão, precisamos falar do nosso protagonista da safra de verão, que é o El Niño. E de acordo com o NOAA, aliás, na última quinta-feira, tivemos a última atualização do relatório do NOAA, onde ele aponta para a manutenção do El Niño pelo menos até o nosso verão. E, de acordo aqui com o nosso mapa de anomalia da temperatura da superfície do mar, ou seja, o quanto a temperatura está acima da média, claramente a gente vê o Oceano Pacífico mais quente na porção do Equador. A gente tem uma anomalia em torno de 1 grau no centro desse Pacífico e até acima de 3 graus nas áreas mais próximas à América do Sul. E do lado direito da nossa tela, a gente tem uma espécie de aquário, onde a gente consegue observar em profundidade a presença ainda de água mais quente, até algumas parcelas de água mais quente, e isso deve emergir nas próximas semanas, mantendo esse aquecimento em superfície. E ainda de acordo com o NOAA, o El Niño está mantido até o verão, por enquanto com fraca a moderada intensidade. Para uma intensidade mais forte, por enquanto a probabilidade ainda é menor. Bom, e o que esperar de anos com El Niño? Costuma chover mais no sul e menos entre o norte e o nordeste. Basicamente é isso. Mas o agro tem alguns desafios agora com a presença do El Niño na primavera e também no verão. A primeira delas, bom, o El Niño, ele traz a chuva mais cedo da primavera para o centro do Brasil, só que ela ocorre de forma irregular. Na maioria das vezes, é chuva irregular para o sudeste e para o centro-oeste e a temperatura fica mais alta. E se por um lado o El Niño adianta a chuva, ele também adianta o corte dessa chuva. Ela pode cortar mais cedo no verão e isso pode gerar alguma dificuldade para o milho segunda safra no centro do Brasil. No Mato Piba, dificilmente a chuva atinge a média histórica. E no sul do Brasil, um dos desafios também está relacionado ao excesso de umidade, porque isso pode gerar aí o surgimento de doenças relacionadas ao excesso de umidade. Então, atenção sul do Brasil, porque a expectativa é de uma primavera e de um verão também com chuva acima da média. Então, vamos ao que interessa, que é a previsão. Nesses próximos dias, tem previsão de chuva, porém mais fraca na região sul, nada comparável à semana passada, mas do dia 21 até o dia 27 a chuva volta a ganhar força no Rio Grande do Sul e depois na virada do mês ainda tem mais previsão de chuva, especialmente para o Rio Grande do Sul. Certamente o mês de julho fecha com a chuva acima da média. Nos próximos meses a gente vai sentir de forma muito clara os efeitos do fenômeno El Niño e de que forma? Deixando a chuva acima da média no centro e sul do Brasil e abaixo da média nas áreas mais ao norte, como a gente observa no nosso mapa de anomalia de chuva no centro aqui da nossa tela para o mês de agosto. Setembro também, efeito do El Niño muito claro, com chuva acima da média no centro e sul do Brasil. E atenção, porque aumenta também o risco para tempestades. Esse vai ser mais um desafio para os agricultores do sul do Brasil, porque a chuva muitas vezes virá na forma de temporais, acompanhada de muita ventania, muitas trovoadas e
com o risco para queda de granizo. Isso também deve acontecer em outubro. O efeito do El Niño ainda bem nítido, bem claro, e a gente tem aí uma expectativa novamente de chuva acima da média e com alto risco para tempestades, com risco para granizo. Novembro mantém o padrão de El Niño, com chuva acima da média nas áreas mais ao sul do Brasil e com risco novamente para tempestades, e dezembro fecha o ano também com efeitos do El Niño de forma muito clara, com a chuva acima da média e mantendo o risco para queda de granizo, muita ventania, muitas descargas elétricas. Em janeiro, o El Niño não deixa de existir. Ele ainda deve permanecer, mas ele pode perder um pouco a intensidade, deixando outras variáveis atmosféricas e oceânicas atuarem no Brasil. Tanto que há uma expectativa de uma quebra do padrão de El Niño. Tem previsão de chuva para o centro do país, a chuva pode diminuir e não atingir a média histórica entre Paraná, São Paulo, Minas e Mato Grosso do Sul, sul de Minas no caso. Só que no Rio Grande do Sul está mantida a expectativa de chuva acima da média, o que é muito bom porque janeiro costuma ser um mês desafiador para os produtores gaúchos. E há uma expectativa que mesmo que o El Niño perca um pouco a intensidade, ele deve, entre aspas, proteger o Rio Grande do Sul de alguma estiagem um pouco mais séria. De qualquer forma, esta é uma previsão mais estendida. Pode haver alguma mudança, mas por enquanto a expectativa é sim de chuva acima da média. Em relação à temperatura, vai ser um inverno mais ameno, sem dúvida, e também por causa do El Niño. Tem previsão de geada para o final de julho, comecinho de agosto. Depois disso, tanto a intensidade quanto a frequência de frio deve diminuir. Este vai ser um inverno, entre aspas, mais curto, principalmente em relação ao ano passado. E isso deixa baixíssimo risco para geadas tardias. Agora o nosso gráfico de chuva e de temperatura, começando pela chuva representada pelas barrinhas em azul, em Protásio Alves. E a gente vê que ela fica mais encorpada, mais frequente, né? Até um pouco mais persistente, lá para meados do mês de novembro. Antes disso, não deixa de chover, inclusive a chuva ultrapassa a média histórica. E quanto à temperatura, ela deve subir de forma bem natural ao longo do segundo semestre, o que é comum para a época do ano, mesmo com maiores condições de chuva. Bom, para fechar a nossa história, a chuva pode chegar um pouco mais cedo no Brasil Central, e o destaque para a região sul do Brasil é que a chuva aumenta na primavera e aumenta o risco para tempestades, até com a possibilidade de granizo muitas vezes. 2024 começa com chuva acima da média, e isso é bom porque pode diminuir o risco de estiagens, que é comum acontecer em janeiro. Quanto à temperatura, um inverno mais ameno por causa do El Niño, mais curto entre aspas, e isso pode, claro, deixa o risco baixíssimo para geadas tardias, e o verão será mais quente em todo o Brasil. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo e que a próxima safra de verão seja de prosperidade. E não se esqueçam, juntos podemos construir um agro cada vez mais forte. Até a próxima!